Diz assim a palavra de Deus aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade. Querido Espírito Santo, eu quero te pedir aqui nessa noite que de uma maneira sobrenatural, Pai, o Senhor tire todo tipo de atrapalho, todo tipo de impedimento que possa tentar tirar a produtividade da sua palavra. E que a sua palavra, Pai, ela tenha livre acesso aos corações dos ouvintes dela nessa noite. E que ela permaneça em nós, que nós não venhamos a ouvi-la agora e ao sair daqui esquecê-la. Nós pedimos que ela permaneça em nós. E a cada momento da nossa vida que tivermos a necessidade, que ela possa se manifestar em nós, que ela possa fluir na nossa vida e assim, meu Pai, produzir o efeito necessário pela qual ela está sendo enviada. Querido Espírito Santo, continue conosco. É o nosso pedido e o nosso agradecimento, certo da tua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Amém. Tome o seu assento, meu querido irmão e minha querida irmã. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui uma escola bíblica dominical muito boa, uma escola bíblica dominical abençoada. E o tema da nossa escola bíblica hoje de manhã era orai sem cessar. E eu tive o privilégio de ministrar essa escola bíblica. Então eu disse para os nossos ouvintes da escola bíblica que na primeira oportunidade que eu tivesse, no período da noite, eu queria falar algo a respeito de oração com a igreja. Porque eu acho que talvez hoje é o assunto mais urgente no nosso meio. Eu quero começar falando um pouquinho acerca de saudade. Quem pode me definir a saudade? Porque a saudade, para a nossa geração, é quase que ela não acontece no nosso meio, porque a tecnologia nos colocou muito perto uns dos outros. Então esse sentimento é quase inexistente. É um sentimento que passa desapercebido de nós. Hoje, se o filho viajar para o Japão, antes dele chegar lá, a gente se comunica com ele. A tecnologia nos colocou perto um do outro. Quando ele chegar lá, ele vai pegar o seu aparelho de celular, ou vai vir por alguma mídia e vai se comunicar com a gente, matando, assim, aquele sentimento de perca que existe em nós. Porque a saudade, uma das definições é sentimento de perca. Que perdemos alguma coisa, daqueles que foram, não é verdade? Que a gente sabe que podem voltar, mas que pode ser que demora. Por que uma mãe, quando vai despedir um filho ou uma filha para fazer uma faculdade, para estudar em algum lugar, quando ela sobe no avião, ou sobe no ônibus, ou sobe no veículo, a mãe chora? Porque é um sentimento que ela sente, que ela vai sentir saudade. Porque é um apego que temos um com o outro, é um relacionamento que nós temos que é profundo. Então, quando é qualquer coisa que vem até nós e que diz que aquilo que nós se relacionamos profundamente vai se separar de nós, a gente sofre. Cria em nós um sofrimento, pastor. Ainda que parece meio estranho aos nossos ouvidos, mas a saudade é um sentimento que existe. E saudade é o que Deus está sentindo hoje. É um dos maiores sentimentos que Deus está sentindo nesta época ou nessa geração em que nós estamos vivendo. Eu disse pela manhã e quero repetir de novo, que a maior vontade de Deus não é que você seja um super crente. Não é que você seja a pessoa mais santa. Não é que você seja a pessoa mais abençoada. Essa não é a maior vontade de Deus.
a maior vontade que Deus tem na vida dele é revelar-se plenamente ao ser humano. É o ser humano entender e ter a convicção de que Deus é real, é vivo. Não é um espírito, não é uma força, não é uma energia, não é algo bom, não é alguma coisa que faz a gente feliz. Deus deseja que o homem entenda que ele é homem como nós, que ele é pessoa como nós. Então, o maior desejo de Deus na atualidade não é você ser o melhor crente da igreja. O maior desejo de Deus na atualidade é se revelar ao ser humano. É quando nós falarmos de Deus, nós não falarmos com dúvidas, nós não falarmos com incertezas, mas quando nós falarmos, nós dizemos: eu conheço de quem eu estou falando, eu sei de quem eu estou falando, eu sei quem ele é, eu sei o que ele é capaz de fazer, porque ele é meu amigo. Assim como ele disse quando ele se pronuncia, quando ele vai falar da pessoa de Abraão, quando ele vai falar de alguns homens na Bíblia, que ele diz: estes são meus amigos. O cheque de Abraão, eu assino em branco. O que Abraão necessitar, pode pedir que eu assine em branco. Deus deseja profundamente revelar-se ao ser humano. Pastor, eu sou crente, sou servo de Deus, sou uma pessoa que acredita em Deus, mas eu sinto dentro de mim um vazio profundo. Parece que as coisas não se desenvolvem na minha vida. Parece que eu não consigo me alinhar espiritualmente, eu não decolo. Está faltando a manifestação real de Deus na sua vida. Porque quando ele se manifestar realmente, ele deixa de ser uma religião. Amém ou não amém? Ele deixa de ser uma força positiva, pastor Everson. Ele deixa de ser alguém que a gente tem medo de chegar perto dele, de qualquer maneira, que a gente pode feri-lo. Ele deixa disso, ele passa a ser alguém íntimo nosso, do dia a dia. A expectativa de Deus é que nós se relacionamos com ele como se relacionamos com alguém que a gente ama. Essa é a expectativa dele. É que quando nós venhamos a se relacionar profundamente com ele, da mesma maneira que nós se relacionamos com a esposa que amamos, com o marido que amamos, com os filhos que amamos, com pessoas próximas que temos uma afeição gigantesca, essa é a expectativa de Deus. E é por isso que Deus está com saudades. Porque não são muitas as pessoas que estão me ouvindo que têm esse privilégio ou que conseguem se relacionar com Deus como um amigo, como uma pessoa, como alguém que tem sentimentos como nós, como alguém que está desejoso de nós abrirmos o coração de uma maneira completa e total e se derramar diante dele, crendo que ele tem uma solução para a nossa vida. Tirando de uma maneira total e completa todas as máscaras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Porque temos máscaras para todas as ocasiões. Cada vez que há uma necessidade, a gente coloca uma que se adapte ao ambiente que nós vivemos, ou que nós estamos. Estou com alguém muito espiritual, você bastante espiritual. Estou com alguém meio espiritual, você meio espiritual. Estou com alguém largado, você largado. Deus não espera isso da igreja. Deus espera que nós sejamos, pelo menos, sinceros o tempo todo. A sinceridade foi falada aqui, eu trouxe um estudo aqui para essa igreja. Todo homem e mulher sincero não terá muitos amigos, porque não estamos preparados para ouvir as verdades que precisamos ouvir. E o sincero não faz meia volta, ele fala e diz mesmo. Mas ele não diz para te matar, ele diz porque ele te ama de verdade. Ele te diz porque ele é um amigo de verdade. Ele te diz porque ele deseja que você tenha sucesso de verdade. Porque amigos de tapinha nas costas não adianta. Vai sempre nos empurrando cada vez mais para o abismo que nós estamos vivendo. Agora, um amigo sincero, quem tem, deveria segurá-lo com todas as forças que você tem. Todas. Rapaz, o fulano de tal, ele fala na lata. Ele chega e é papuf. Segura esse camarada que é coisa boa.
que esse vai te ajudar na sua caminhada. Quando eu falo em relacionamento com Deus, queridos irmãos, eu estou falando em algo que não pode estar no campo da familiaridade. O que é familiaridade ou familiarização? É aquilo que é banal, é aquilo que a gente banaliza, é aquilo que a gente ridiculariza, é aquilo que a gente se acostumou, é aquilo que a gente faz todos os dias. Quando eu falo em familiarização, eu estou falando de uma coisa vulgar. E muitas vezes a gente se familiarizou com o ambiente de culto que nós dizemos que é o local onde nós vamos para adorar a Deus. A gente está tão familiarizado que na maioria das vezes a gente nem presta o culto que deveria prestar, porque está familiarizado. A gente chega, a gente senta, a gente conversa com o vizinho do lado, churrasqueou hoje, como é que foi? Tá lindo o teu cabelo, tá coisa de primeira. E aí comprou aquele carro, vai vender aquele carro. Familiarização, toca um telefone, toca outro, entra no WhatsApp, entra no Facebook. Estamos familiarizados com um ambiente que nós chamamos de ambiente de culto. E aí, perdemos o nosso tempo aqui. Então, quando eu estou falando de oração, eu estou falando de algo que leva o homem a se relacionar profundamente com Deus. Gente, eu só conheci a Marinês porque eu conversei com ela demais da conta. E namorar é coisa do céu, amém ou não amém? No namoro, queridos irmãos, ninguém fica olhando o WhatsApp, ninguém fica olhando o Facebook, e a gente fica grudado. E as conversas são as mais legais que existem. Nós passamos de pessoas comuns, de pessoas naturais, pastor Isaías, para pessoas extremamente cultas e de um conhecimento transcendental. Porque a gente olha para a namorada e diz assim: tá vendo aquelas estrelas que tem no céu? Eu sinto pena delas, porque a tua glória, o teu brilho dá de milhões a zero. E tem mais, minha querida. Se você me pedir, escolhe que eu busco. Não, tem uns que são ousados, que eles são ousados. E ela, em contrapartida, ela não fala assim: larga de ser burro. Não, ela nunca fala isso. Ela nunca fala assim: você está pensando que eu sou idiota? Sabe o que ela diz? Ah, nem vou fazer isso para você não ter trabalho. Ela fala desse jeito. Ela gosta. Se sente bem. A pessoa se sente amada. E ela não quer estragar aquele ambiente. Ela sabe que não tem como buscar uma estrela no céu. Ela sabe. Mas ela entra na conversa e feliz da vida. Sai dali regozijando. Sai dali entendendo que é a melhor esposa ou a melhor namorada do mundo. Porque o meu namorado falou que se eu quiser ele me dá uma estrela que tem no céu. Quero ver qual consegue. E a gente cria conversas assim que não tem sentido nenhum, mas que leva a pessoa a ser feliz. Por quê? Porque a gente está completamente ligados, conectados, essa é a palavra, completamente. Acabou o assunto, vamos inventar, vamos criar, mas nós não podemos desconectar, porque o ambiente é bom, está gostoso esse relacionamento. Vocês vão cair de costa. Mas a esperança de Deus era que um de nós chegasse: paizinho, Abba, pai, olha que uma hora dessa eu subo aí no céu e pego a melhor estrela e faço um colar para o senhor, hein? Falasse alguma bobagem, mas que agradasse o coração dele. Se o assunto acabasse, a gente criasse alguma coisa, mas que agradasse o coração dele. Que fizesse, que mostrasse para ele o quanto nós estamos conectados com ele. Que quando nós entrássemos num ambiente como esse aqui, a gente fizesse como aqueles mais, se alguém falar alguma coisa eu dou uma cotovelada, porque eu estou agora nos braços do Pai.
A oração é a única forma, é a única maneira que o ser humano tem de dizer que ele é íntimo profundamente de Deus. Diz um grande pastor aí, e ele é grande mesmo, ele não é grande só em estatura, ele é grande porque Deus fez ele grande. Ele disse que a oração é a única prova que nós temos da sede de Deus. Se não oramos, estamos declarando: Deus não está fazendo falta. Deus não está fazendo falta. Se eu perdi a sede da oração, eu estou declarando espiritualmente que está tudo legal sem Deus. 100%. Por que você não ora? Estou na boa, estou de boa, né? Assim que a piazada fala, estou de boa. A oração é a única prova da sede de Deus. Quando não oramos, estamos satisfeitos sem Deus. E aí os problemas se multiplicam. Como é que é o nome daquele pastor que pregou aqui, que é da EBD? Bem famoso, uma benção ele, pregou aqui na nossa igreja. Agnaldo Beth. Ele falou alguma coisa que aquilo mexeu comigo. E eu sempre me dediquei à oração. E daquele dia em diante me dediquei um pouquinho mais. Porque ele disse assim que os discípulos oravam 5 minutos. E nem em 5 horas resolviam os seus problemas. Mas Jesus orava 5 horas e em 5 minutos seus problemas estavam todos resolvidos. Então não há outra forma de se conectarmos, de termos intimidade, de realmente declararmos que somos servos de Deus, se não temos vida de oração. Nenhum conhecimento, eu coloquei aqui, pode compensar o fracasso da oração. Pode ser o maior teólogo do mundo. Quando sobe aqui, se eu estiver errado, você fala: o senhor está errado, pastor, tá bom? Eu aceito. Pode ser o maior teólogo, conhecer Bíblia de ponta a ponta. Quando abre a boca, a gente sabe se o camarada está com Deus ou está sem ele. Amém ou não amém, pastor? A gente sabe. Pode ser o crente mais fraco que tiver aí na igreja. Ele detecta isso na hora. Tem muito conhecimento, mas sei lá, meio estranho, meio cansativo, né? Sei lá. É fato ou não é? Estou exagerando? Verdade. O único povo que não tem como ser enganado é o povo de Deus. Não adianta a gente vir aqui, não adianta a gente ir lá, não adianta a gente vir ali, não adianta sentarmos aqui se não tivermos a presença de Deus em nós. Porque quem está aí embaixo identifica rapidinho. É uma bênção, mas está meio vaziozão, né? Está meio seco, né? Assim que as pessoas falam. E nós pentecostais, então, nem se fala. Somos campeões nisso aí. Nenhum conhecimento compensa o fracasso da oração. Eu coloquei aqui que você, meu irmão, precisa comparecer perante Deus antes de você comparecer perante os seus problemas, as suas dificuldades, a sua família, o seu trabalho, a sua vida emocional. O problema nosso é que a gente primeiro comparece diante das adversidades para depois comparecermos diante de Deus. Você já experimentou fazer uma prova de levantar-se meia horinha antes? Faz esse testezinho. E começar a mostrar para Deus primeiro a tua vida, o teu dia, a tua empresa, a tua família. E chegar no fim do dia para ver o resultado que você vai receber. O problema é que nós comparecemos diante de tudo quanto é coisa, menos perante Deus. Quer ter sucesso na vida? Compareça primeiro perante Deus e apresente tudo que você tem necessidade. Mostre para Ele. Eu estou tão abençoado, pastor Amorim, mas eu estou tão em cima da benção que eu nem tenho nada para poder apresentar para Deus. Então agradeça, seja grato para Ele pela vida que você tem. Diga que você o ama, diga que Ele é especial. Diga para Ele: eu sou o homem mais feliz porque meu nome está no livro da vida. Eu estou 100% da minha vida, Deus. Mas eu estou aqui de manhã para dizer para o Senhor que o Senhor é a minha primeira, o Senhor é a minha prioridade. Primeiro o Senhor, depois o mundão lá fora que está me esperando.
Experimente fazer isso. Eu disse aqui, pela manhã, que você jamais vai conseguir liderar alguma coisa, ou ser líder de qualquer coisa, se você melhor do que as suas orações. Não há como nós sermos líder melhor do que as nossas orações. Se eu não oro, eu sou um líder fraco. Se eu não oro, eu sou um líder que vai pedalar no ministério. A minha oração é que vai declarar a minha liderança. Sabia disso? É a minha vida de intimidade com Deus que vai demonstrar a liderança que eu tenho. Eu tenho 2 filhos dentro da minha casa. Eu tenho a minha esposa, a minha primeira igreja, né? Sou pastor lá de casa. A minha liderança só será efetiva e eficaz se Deus mostrar para eles que eu sou um líder de verdade. Já pensou? Estou pregando aqui, tá o Daniel ali no tecladinho ali, ó. Falar meio, não é o Daniel, errei. O João está no teclado, mas o Daniel está lá, olhar assim e falar, meu Deus, que mentiroso. Como que pode um pai desse? Já pensou? Já pensou ter que chegar em casa e pedir desculpa pela minha pregação para meus filhos, para minha esposa? Já pensou, queridos, como que eu vou liderar alguma coisa de âmbito espiritual ou emocional, se eu não tenho relacionamento com aquele que é dono da vida? Com aquele que criou a cada um de nós, que nem diz o Daniel e Samuel, que fez a forma e jogou fora de cada um de nós. Como que eu vou conseguir resolver qualquer tipo de problema? Como que o pastor Isaías vai conseguir alavancar no ministério dele, se nós primeiro não colocarmos a igreja diante de Deus? Não adianta eu chegar diante da igreja, se primeiro eu não levar a igreja até Deus. Não vai adiantar nada. A oração vai declarar, queridos irmãos, a minha liderança. A oração, eu disse aqui de manhã um negócio muito interessante, que algumas pessoas com ministérios excelentes, Deus vai falar com alguém aí agora, forte. Pessoas com ministério excelentes, separados por Deus, chamados por Deus, foram tirados do ministério para que pudessem orar e conhecer a Deus. Mas nem assim eles entenderam o que Deus queria fazer na vida deles. Não, Deus não matou o ministério dele, Deus queria se revelar para ele. Ele falou, vou tirar do ministério porque não tem vida de oração, não faz isso, não faz aquele outro. Então vou tirar ele para fora, para ele se aprofundar em mim. E lá na frente eu vou fazer uma obra 10 vezes mais do que eu já fiz até hoje. Temos muita gente, desde membros até pastores, que não foi o diabo que nos separou do ministério, foi Deus, porque queria uma intimidade com a gente. Porque a gente fala assim, não, é muita coisa, é muita correria, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para fazer isso. Deus falou, então vou tirar da frente, vou tirar do trabalho, vou tirar de onde está, para ter tempo de se relacionar comigo e ter uma vida abundante. Porque só tem ministério quem tem Deus, irmão. Senão é só cargo. Eu falei esses dias para a orquestra e para os grupos de louvor, a diferença de ministério e talento. Tem um monte de gente talentosa sem ministério. O que adianta aqui na igreja? Ministério sabe só quem dá? Deus. Não compra na farmácia, não compra na lojinha de R$1,99, não compra lá no supermercado. Ministério só Deus dá. Só Deus, só Deus. É só Ele. Não é curso de teologia que dá ministério, que é muito bom, tá, Mateus? Não estou queimando aqui os nossos cursos, que eu faço também, gosto. Mas não é curso de teologia que dá ministério, não. Nós conhecemos teólogos, e o senhor pode falar isso, né, pastor? Mega teólogos que não tem ministério nenhum. E nós conhecemos meia dúzia de gente aí também, que chama Jesus de Genésio. De tão simples, mas quando sobe no púlpito é só lenço e choradeira para tudo quanto é lado. Quando eles abrem a boca para falar que Genésio é bom, que a gente entende que eles estão falando de Jesus. Se você nessa noite está sentindo Deus falar com você, ó, mergulha nele, para que Ele pegue você de novo e coloque no lugar onde você tem que ser colocado.
A gente às vezes diz assim, tá louco, ninguém me vê naquela igreja. Graças a Deus. Porque o dia que o homem te vê e te der alguma coisa, você só vai ter aquela coisa. Mais nada. Vai pedalar e nadar no seco. Mas o dia que Deus nos vê e nos dá alguma coisa, aí a coisa funciona. Vocês sabiam que quando eu assumi a minha primeira igreja, nunca eu tinha conversado com o pastor Isaías? Tinha conversado com o senhor alguma vez? Nunca. Primeira vez que eu entrei na sala do pastor Isaías, quase tremendo. O pastor Amorim me chamou, junto com o pastor Altair, entrei tremendo com as canelinhas. Nunca tinha ido lá. E a primeira vez que eu fui, foi para ouvir ele dizer assim, você vai assumir a igreja tal, em tal lugar. Mas eu nunca me apartei da oração. Minha esposa e 2 filhos aqui na igreja. Nunca. Hoje pela manhã eu disse que havia períodos que a gente orava 7 horas. Eu trabalhava, tá? Não é desocupado não, motorista de 11, 27 anos. 7 horas. Havia período de oração que eu saía da oração para o trabalho. Nunca me apartei. Tinha vez que eu entrava na igreja às 7 da manhã, o pastor me dava a chave e saía de lá 2 horas da tarde. Nunca no meu ministério, no meu pastorado, na minha vida de crente, nunca me apartei da oração. Porque eu descobri que o que eu preciso é de Deus. Deus é a minha suficiência. Quem já ouviu dizendo aqui que se todos vocês falarem bem de mim e Deus falar mal, eu estou morto, estou perdido. Mas se todos vocês falarem mal de mim, mas se Deus falar bem, estou com a vida abençoada. Essa é a diferença. Não é o que o povo está falando da gente, é o que Deus está testemunhando da minha vida. É o que Ele pensa de mim. O que Deus pensa de você nessa noite? É muito ruim a pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Deus te conhece? Como pessoa, como filho ou como criatura? Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Deus é teu amigo? Porque Ele precisa ser teu amigo. Não, Ele não precisa, Ele quer ser teu amigo. Ele quer ter um relacionamento de intimidade, não um relacionamento de religiosidade. Ele quer ter um relacionamento que aqui vai ser a consequência do dia que você vive lá fora. Aqui você só entra para falar para Ele, 1000 glórias ao teu nome. Eu aprendi isso aí com o senhor. Viciei nisso aí, pastor Emerson. 1000 glórias. Essa é a diferença. Eu quero trazer para vocês aqui, eu vou pular um pouquinho o conceito da oração, mas eu quero trazer aqui alguns inimigos da oração, que atuam de uma maneira poderosa, que atua de uma maneira extraordinária, que atua de uma forma e de um poderio que eu fico preocupado como que não há um despertamento. Porque deixa eu falar para vocês aqui, não me tenham como um pastor ignorante, mas como alguém que os ama de coração e que pretende ver vocês tendo sucesso, muito sucesso. Não consigo entender, quando a gente dobra os joelhos aqui e diz, vamos orar 15 minutos, e eu olho no meio daquela oração, mais de 90% da igreja sentada, fazendo sei lá o quê. Porque disseram que vieram para um culto, se proporam a vir para um culto. Então, se vieram para um culto, a definição de culto é adoração a uma divindade. É um momento que temos de prestar a Ele a nossa adoração. Aproveitar. O sentimento que Deus esperaria é que alguns de vocês dissessem assim, ora muito pouco essa igreja. Tem que orar mais. A gente chega na igreja lá, é 15 minutinhos de oração. Esse seria o sentimento que nós deveríamos de ter. Teria que trazer preocupação para nós aqui, para nós dizer para os grupos de louvor, chega mais cedo, porque nós temos que orar 1 hora. Mas infelizmente, a gente olha para o templo com todo o amor, como um pai fala para um filho, a gente vê 90% dos irmãos sentados. Sentados. Claro que tem alguém que não pode ajoelhar, quando estou falando com você. Não, estou falando com pessoas que têm força física, vigor e que só por isso já era um motivo para dobrar os joelhos e agradecer a Deus. Vamos lá, primeiro inimigo que temos da oração, que luta
constantemente para nos impedir de orar. E os que estão aqui de manhã, que vieram de manhã, já ouviram. O primeiro inimigo é o entretenimento. O que é entretenimento, pastor José de Amorim? É o divertimento, é o que distrai, é o que é feito como diversão para se entreter, é a ação ou efeito de se entreter, é o ato de se divertir, de se distrair. Eu disse aqui que nenhum de nós tem dificuldades para assistir 2h30 de um filme. E eu não estou proibindo vocês de assistir filme. Mas eu não consigo entender quem consegue ficar 2h30 assistindo um filme não consegue ficar 40 minutos na presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu não consigo ficar meia hora na presença de Deus, de que maneira eu vou passar uma eternidade com Ele? Se meia hora para mim é impossível de ficar na presença de Deus, como que eu vou passar uma eternidade com Ele? Sabe o que é a eternidade? Eu vou tirar 300 milhões de anos da eternidade agora. Quanto sobrou? Quanto sobrou, irmãos? Sobrou a eternidade. Eu vou tirar mais 450 bilhões de anos da eternidade. Quanto sobrou? Sobrou a eternidade. É isso que você vai fazer quando você morrer. Viver a eternidade do lado do seu Senhor. Ela não tem fim, ela não se acaba. Pode tirar 1 bilhão, 1 quatrilhão de anos, vai sobrar a eternidade ainda para você. O entretenimento, queridos, são coisas que nos envolvem e nos tira do foco do que é urgente. Nos tira do foco. Tem casamentos aí que eu sei que não está legal. Tem famílias aí que eu sei que não está legal. Tem filhos aí que eu sei que não está legal com o pai e com a mãe. Tem pessoas que eu sei que a saúde não está legal, mas elas não levantam um altar de oração dentro de casa. Elas acreditam que vai levantar alguém aqui no meio, o pastor vai lá e o pastor vai fazer um megatrônico de um milagre. Quem faz o milagre é o nosso Deus. A gente vai orar. E às vezes Deus vai fazer o milagre por amor a nós, mas você tem uma ferramenta poderosa em casa. Sabe o que nós deveríamos fazer como Jacó fez? Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu vou te incomodar na madrugada, eu vou te incomodar nas manhãs, eu vou te incomodar ao meio-dia, eu vou te incomodar à noite, eu vou fazer igual a viúva de Lucas 18. Mas se o Senhor não julgar a minha causa, eu não te largarei até o momento da minha vitória. Experimenta fazer isso para você ver quem é o teu Deus. Entretenimento, queridos irmãos, é o retardamento propositado. Dá para fazer tanta coisa e a gente vai se entreter. Só uma palhinha, tem casamentos que vão acabar porque a mulher não faz nem almoço mais. Facebook. Entretenimento. Zap Zap. O marido chega do serviço rebentadão. Querida, cadê o almoço? Ai, eu estava tão envolvido aqui com... Entretenimento. Não fique triste e não fique bicudo, porque Deus está te abençoando. Abençoando. Entretenimento é um engano, entretenimento é um disfarce. A gente procura alguma coisa para satisfazer algo que nós temos dentro de nós. Sabe o que vai satisfazer o que você tem dentro de você? Deus. Amém ou não amém? Deus completa qualquer ser humano que tenha necessidade dele. Sabe por que a coisa está meio estranha? Porque nós ainda não abrimos a porta para Ele entrar. Mas abre a porta, dobre os seus joelhos, clame a Ele, se prepare para uma vida nova na presença do Deus Todo-Poderoso. Não sou contra você assistir seu filme. Não sou contra você ter suas programações. O que eu sou contra é você ir para a cama, 00:30, 1h da manhã, depois de ter ficado na frente da televisão,
e falar assim: obrigado, Jesus, por esse dia. Isso eu sou contra. Ah, bonito. Faz isso com a sua esposa para você ver o que ela vai falar para você. Faz isso com o seu marido. O dia que ele tiver daquele jeito, fala: obrigado por esse dia, amor. Dorme com Deus. Faz isso, você vê. Deixa de falar com seus filhos. Deixa de falar com eles uns 3 dias. Deixa para você ver. O que eles vão dizer para você, eles vão te procurar. Entretenimento, queridos, roubou o lugar de Deus. A Netflix entrou no altar de Deus. A Sky entrou no altar de Deus. E assim por diante, essas coisas aí que eu não estou dizendo que é pecado ter, tá? Mas eu queria dizer que você precisa saber usá-las. São mais deuses do que Deus que nós servimos. O entreter, eu preciso relaxar, preciso ver alguma coisa. Vai relaxar na presença de Deus. Vai. Vai lá. Sai desse marasmo espiritual. Essa vidinha que nunca vê nada espiritual acontecer. Sai dela hoje. Se prepare para mergulhar no sobrenatural de Deus, vivendo uma dimensão um pouco mais elevada. Sai desse coitadismo espiritual, irmão, de domingo a domingo. Semana inteira comendo não sei lá o que, e no domingo vem aqui pedir para que Deus derrame a glória dele aqui nesse lugar. Ele vai derramar a glória dele para os amigos dele. E assim como eu, quero que você seja amigo de Deus. Segunda coisa que tem, que é um inimigo violento das nossas orações. Segunda coisa, se chama apostasia. Pastor, o que é apostasia? Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Apostasia é renunciar à fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês ficarem preocupados, muito preocupados. Eu queria que levantasse a mão aqui quem tem mais de 20 anos de crente, aqui nessa igreja. Mais de 20. Está vendo? 10%, pastor? Estão sentindo o peso? Cadê o povo que era para estar aqui nesses lugares? 62 anos de Assembleia de Deus. E pregadores como eu, como o pastor Isaías, passaram aqui a vida toda contando as verdades de Deus. Ninguém foi enganado. Ninguém foi enganado. Deus alertou um monte de gente. Para cada um de vocês que está sentado nessa cadeirinha, tem 3 que está lá fora que desanimou. Por quê? Porque eles esperavam da religião, ou esperavam de Deus um banqueiro, um dono de supermercado, um médico, um farmacêutico. O dia que eles se decepcionaram, que não aconteceu o que eles queriam, eles resolveram voltar para o mundo. Não entenderam, queridos irmãos, que o que espera eles é terrível. Mas não receberam também o que desejavam, porque não se tornaram amigo dele nenhuma vez na vida. Vinham para a igreja, tinham uma vida de igreja, tinham uma vida de religiosidade, mas nunca tiveram uma vida de intimidade. Porque os que tiveram estão aqui firmes na rocha, esperando a volta dele. Apostasia é desacreditar no sobrenatural. É desacreditar, questionar Deus. Não é o problema, porque Abacuque questionou também. E hoje pela manhã eu disse. Mas quando ele ouve a voz de Deus, porque ele era íntimo de Deus, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas nunca mais produzam nos currais, e os campos nunca mais dê seus mantimentos, eu, Abacuque, todavia, vou esperar nele, no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que os amigos me abandonem,
ainda que os bens que eu possua todos sejam destruídos e exterminados, ainda que as enfermidades se apoderem do meu corpo, ainda que aqueles que eu mais amo me abandonem completamente, ainda que tudo esteja ao contrário, eu não vou desanimar. Eu vou esperar no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque ele era amigo de Deus. Ele era amigo, ele sabia o poder que Deus tinha. A Bíblia diz que um homem perdeu tudo que tinha numa noite. Em 2 noites. Numa noite ele perdeu os bens, perdeu todos os bens materiais que ele tinha. Na outra perdeu a maioria dos seus familiares. Era o normal, comum para quase toda essa igreja. Falar, sabe de uma coisa? Quero mais saber de Deus nunca mais. Estou caindo fora desse lugar aí. Onde já se viu, fiquei pobre. O homem mais rico do Oriente ficar pobre num dia, no outro dia perder tudo meus filhos. O que eu quero com Deus? É o que a maioria fazia. Mas ele se levanta no capítulo 21, verso 5, se não me engano, pode me ajudar, e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Amigo de Deus, companheiro de Deus, e em breve ele se levantará em meu favor. Essa situação que eu vivo hoje, esse é um acréscimo meu. Essa situação que eu vivo hoje, eu não vou viver ela amanhã. Porque o meu Redentor não dorme, o meu Redentor está vivo para poder me dar a vitória. A apostasia é quando você não acredita em mais nada. Ah, pastor, eu achei que era diferente. Diferente é o inferno, que não tem tempo para respirar. Não tem tempo para poder tomar um copo de água. Aqui, queridos irmãos, apostasia é a desvalorização do sagrado. Nós temos 2 extremos aqui que é extraordinário. O primeiro extremo é a autovalorização do sagrado de uma maneira errada, que ele deve ser valorizado. Mas quando a gente faz do sagrado, queridos irmãos, alguma coisa maligna para a nossa vida, que a gente começa a destruir pessoas por causa do sagrado, começa a macetar pessoas por causa do sagrado. Não, se não for assim não dá, na minha igreja não tem jeito. Gente que convive na mesma casa, pai e filho, pai que perderam os filhos na igreja, perderam as filhas, esposa que perdeu o marido e que para recuperar vai ser muito difícil. Maridos que perderam a esposa porque chegaram em casa e apresentaram um Deus violento. Apresentaram um Deus que estava pronto para dar um tiro na cabeça do cara de 12. Deus nunca fez isso, nunca teve esse prazer. Eu ouço alguém dizer e eu fico assustado, irmãos. Deus vai matar. A minha Bíblia diz que Deus veio para quê? O que Deus veio para quê? E vida com? E o diabo veio para quê? Que conversa é essa que Deus vai matar? O que você tinha que dizer é que Deus vai transformar. É que Deus vai mudar. É que Deus vai fazer daquela bagaceira uma coisa boa. Porque eu não sei você, mas se fosse para matar, o primeiro que ia morrer era eu. Porque eu não achei ainda uma qualidade para Deus me fazer pastor de igreja. Graças a Deus o senhor não me conheceu, só um pouquinho. Não achei. E louvo a Deus pela Marinês ter me encarado. Eu acho que Deus revelou para ela, senão ela também não tinha. E o outro extremo do sagrado é a banalização, é a ridicularização, é chegar aqui e fazer que isso aqui não vale nada. Isso aqui dá, né? Vamos contar, e aí, o que deu o Coringão hoje? E o Verdão? E o peixe? E assim vai indo. E aí, como é que foi o churrasco? Como é que foi? E aí, traz aquela... A desvalorização do sagrado, irmão. Apóstata da fé. Se o culto passar 2 minutos, vou mudar de igreja. Esse culto não tem ordem e decência, pastor. Vou para outra. Aproveita, vai em todas que você puder. Porque o céu não te espera. Apostasia, quando a gente deixa de valorizar o que é santo, quando a gente deixa de valorizar o que é sagrado, quando a gente profana o ambiente sagrado, irmão. Deus não está preocupado com cadeira, não está preocupado com microfone, com púlpito. Eu já avisei vocês, mas Ele está preocupado com a forma que nós adoramos Ele, com o jeito que nós chegamos diante dEle, com a forma que nós se prostramos diante de Deus quando nós entramos nessa casa. Que não basta dobrar os joelhos, irmão, tem que dobrar a nossa alma, nosso ego, tem que dobrar o nosso orgulho quando nós dobramos diante dEle, para Ele poder fazer uma grande obra. O terceiro inimigo da oração
Você marcou aí que o primeiro é o entretenimento. Desliga um pouco esse computador, desliga um pouco essa televisão e vai para o teu quarto. Vai lá que ele está com saudade de você. Corre para lá porque tem alguém te esperando lá. Vai porque ele vai estar de braços abertos dizendo: vem meu filho. Corre porque ele vai dizer: todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas eu sou o pior pecador, pastor Amorim. Corre para lá, porque ele está te esperando para te dar um abraço. Corre. Terceiro inimigo da oração, e eu termino agora a nossa mensagem. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso aqui era para os ímpios ou era para a igreja? Para a igreja. Dando ouvido, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui com sinceridade. Não adianta. Pode viver 100 anos na igreja, se você não se relacionar intimamente com Deus, não vai adiantar. O teu relacionamento tem que ser profundo. Terceiro inimigo da oração se chama espírito de engano. O camarada acha, pastor Pedro, porque ele trabalha muito, ele não precisa orar. Entendeu? Eu trabalho muito na obra, eu faço muito. Eu quero contar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem. Segura essa aí que é forte. O que eu faço aqui, que eu corro, que o pastor Isaías faz, que ele corre bastante, Deus faria 1 milhão de vezes melhor sem eu e sem ele, sozinho. O que ele fez foi me dar oportunidade de poder realizar essa obra, mas ele jamais abriu o espaço para dizer assim: pode quebrar o relacionamento comigo para trabalhar para mim. Deus não precisa de trabalhadores, Deus precisa de filhos. Porque quando eu oro, quando eu trabalho, eu apenas trabalho. Mas quando eu oro, Deus trabalha em meu favor. Sabe por que tem coisa que nunca vai dar certo? Porque a gente só trabalha. E essa obra aqui, querido, não é empresa secular, isso aqui é reino de Deus. Isso aqui para funcionar, para dar certo, para andar como está andando, tem que ser Ele que tem que vir dar o aval. Tem que ser Ele que tem que vir e carimbar o passaporte. Tem que ser Ele que tem que chegar e dizer assim: eu estou no meio de vocês e as coisas vão funcionar. Não funciona com força humana. Tem um espírito que se apoderou de muitas pessoas, que elas trabalham muito para Deus, mas elas não conhecem Deus. Quer que eu provo isso? Vou fazer uma analogia para você. Quem conhece a loja Riachuelo? Levanta a mão. Todo mundo conhece a Riachuelo. Vocês estão com medo de levantar a mão? Tem algum funcionário aqui da Riachuelo? A Riachuelo tem uns quadrinhos lá bem interessantes, escrito assim: funcionário do... Aí, viu como vocês conhecem a Riachuelo? Funcionário do... Aí está lá o funcionário do mês, José de Amorim. Aí eu chego lá, alguém chega para mim e fala: que legal, você foi funcionário do mês, recebeu uma premiação, recebeu uma... que bom. Você conhece o Flávio? Porque o Flávio é o presidente da Riachuelo, né? É o dono, né? Ia ser presidente da República também, queria se candidatar. Aí eu conheço ele. Mas ele te conhece? Não, ele nunca me viu. Mas você é o funcionário do mês? E o Flávio nunca te viu? Não, nem sabe quem sou eu. Não, eu não estou entendendo. O cara é o dono da empresa, você é o funcionário do mês e ele não te conhece? Não, pastor, ele não me conhece. Tem muitas Riachuelos no Brasil. Tem muitas igrejas no Brasil, pastor, que tem muitos funcionários do mês. Os caras trabalham igual cavalo, mas corre. Só que você vai perguntar para Deus: conhece o Zezinho ali? Nunca vi. Nunca teve 15 minutos de oração para mim, nunca me procurou. Está trabalhando sei lá para quê. Tá, mas como? É o funcionário do mês, é o cara que mais se dedica. Não, funcionário do mês para mim é o que está em Mateus 6. Entra no teu quarto,
Fecha a tua porta em oculto. Em oculto busca o teu Deus, porque no oculto Ele te responderá. Funcionário do mês para mim é aquele que me busca, é aquele que bate até eu abrir, que procura até achar. Funcionário do mês para mim é aquele que diz assim: eu não vou te largar enquanto a minha bênção não chegar. Se coloque em pé em nome de Jesus, irmãos. Ou nós oramos, vai ser forte, ou nós fracassamos. Ou nós oramos, ou fracassamos. Se você parar uma pessoa na rua, você pode fazer isso aleatoriamente. Parar uma pessoa na rua, falar: boa tarde, tudo bem com você? Eu estou fazendo uma pesquisa, você já foi crente? De cada 10, você vai achar 4 ou 5 vai dizer: já foi. Se congregou aonde? Na Assembleia de Deus. Aí você pode dizer para ela: pois é, rapaz, estou sentado na sua cadeira. Por que você saiu? Ah, esfriei. Ah, não deu certo. Você orava bastante? Não. Você lia bastante a Bíblia? Não. Por que você saiu? Porque o entretenimento, a apostasia e um espírito que tem operado poderosamente, espírito do engano, me arrancou lá de dentro. Teve êxito. Eu queria que a partir de hoje o Espírito Santo entrasse na sua vida e fizesse você entender que tudo que você precisa, Ele tem para te dar. Tudo. O nosso maior exemplo de oração foi Jesus. A Bíblia diz no livro de Lucas 11 vezes que Jesus orou. Diz em Mateus 4 vezes e em Marcos 4 vezes. Jesus orou pelos amigos. Jesus orou por situações difíceis. Jesus orou pelos doentes. Jesus orou por Israel. Jesus orou pela igreja. Você não ora porque você não quer. Não é que você é fraco. Pastor, a oração é para quem tem ministério. Oração não é ministério. Oração é decisão. Eu vou decidir ter uma vida de oração. E quando o espírito de engano se apodera, irmãos, aí a maioria das pessoas, às vezes, trazem extremos problemas na igreja e acreditam, Damásio, que estão fazendo um trabalho para Deus. Acreditam piamente que estão fazendo alguma coisa para Deus. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Eu quero orar por você porque você vai sair dessa noite aqui entendendo que há solução para os teus problemas. Gente, pensa num pastor que adora ouvir assim te diz o Senhor. Eu adoro, eu gosto. Mas pensa num pastor que se eu ficar 10 anos sem ninguém me dizer assim te diz o Senhor, eu ainda sou um cara realizado, porque aqui está uma profecia fantástica. Eu não preciso, melhor dizendo, eu não vivo em função dessas coisas. Eu vivo em função de uma intimidade com Deus. Alguém falou para mim assim: pastor, o senhor é um homem de oração. Não, eu me considero um homem crente. Porque todo crente deveria orar. O casado não conversa com a esposa não conversa com o casado, o filho não conversa com o pai e com a mãe, o pai e a mãe não conversam com o filho. Que conversa é essa que eu sou salvo em Jesus Cristo e não converso com Deus? Alguma coisa está errada. Alguma coisa saiu fora dos trilhos. Mas vai voltar nessa noite em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você aqui nessa noite.